Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Nadédia, Leandro, quem nos assiste, todo mundo que nos ouve. Boa tarde, Vera. Vera, hoje falando sobre as repercussões da Lei Magnitsky, muitas empresas, instituições financeiras, os bancos, agora estão meio entre a cruz e a espada, né, Vera? Obedecem quem? A justiça brasileira ou o que determinam os Estados Unidos? Pois é, isso porque, né, Nadédia, o ministro Flávio Dino usou uma ação na qual ele é relator, que fala das ações no exterior relativas ao desastre de Mariana, para decidir que instituições brasileiras não são obrigadas a seguir leis estrangeiras e aplicá-las em território brasileiro. Era uma coisa que dizia respeito claramente à questão que envolve o ministro Alexandre de Moraes e o governo dos Estados Unidos e a sua sanção pela Lei Magnitsky, mas não diz isso textualmente, mesmo porque o caso do ministro Flávio Dino é um outro, não referente a isso. Mas o recado foi entendido, isso foi suficiente para que o dia de hoje amanhecesse bastante nervoso. Quando abriu o mercado de ações, as ações dos bancos começaram a cair fortemente, justamente por esse limbo que se criou, porque o Departamento de Estado norte-americano respondeu à iniciativa do ministro, isso foi propagado também no perfil da Embaixada Americana no Brasil, dizendo que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos, e que isso pode ter consequências. Então, uma ameaça de escalar, portanto, as sanções determinadas pelo governo americano. Diz que quem fizer isso e oferecer apoio material a violadores dos direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Então, ameaças de estender as sanções, e aí isso foi entendido tanto ao ministro Flávio Dino, outros ministros do tribunal, mas também a instituições financeiras. Então, elas estão, nesse momento, muito inseguras quanto à extensão da aplicação da pena pela Lei Magnitsky, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está só proibido de ter operações financeiras nos Estados Unidos, ou se entende que os bancos brasileiros, por terem operações também em solo americano, ficam impedidos de ter qualquer relação com o ministro. Inclusive, por exemplo, o Banco do Brasil, que é aquela instituição por meio da qual o ministro recebe o seu salário. Então, está tudo muito nebuloso, os ministros bastante revoltados com isso que eles consideram uma ingerência americana no Brasil, um ataque violento à soberania nacional. Eles vinham falando com os bancos, exigindo uma ação mais firme, uma ação mais assertiva nos bancos, no sentido de assegurar o direito que o ministro tem de ter transações bancárias normalmente, ainda que, por exemplo, não possa usar cartões de bandeiras americanas, mas o restante das suas operações relativas a PIX, a depósitos, a investimentos, teria de ser preservado por esses bancos, e os bancos sempre muito ali num limbo, numa corda bamba, e aí vem a decisão do ministro Flávio Dino naquilo que foi o entendimento de que ele estava pressionando os bancos. Vocês não vão dar uma resposta firme, então a resposta vai vir do Supremo. Isso também atropelou um pouco os trâmites internos, porque havia já uma ação específica a respeito do uso da Lei Magnitsky, que foi uma ação impetrada pela liderança do PT e que caiu com o ministro Cristiano Zanin. Caiu com o ministro Zanin e ele ainda não tinha decidido. Ele mandou primeiro para a Procuradoria-Geral da República para que ela se manifestasse. A partir disso, ele pretendia convocar os bancos, convocar as partes para então exarar alguma decisão. Mas internamente havia uma revolta muito grande com a situação do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino se precipitou usando uma outra ação. Não é a primeira vez que esse tipo de atropelo acontece no Supremo. Por exemplo, nessas decisões do ministro Dias Toffoli, todas sobre a Lava Jato, ele foi usando também outras ações quando o relator era outro ministro, era o ministro, por exemplo, André Mendonça. Então, esses atropelos acontecem, tem um certo mal-estar
no Supremo também em relação a isso, ao fato do ministro Flávio Dino ter usado uma ação alheia para intervir num assunto do qual ele não era o relator, e está colocado esse imbróglio com opiniões diferentes de todos os lados e muita cobrança no sentido de que o Legislativo também deveria entrar nesse debate. Eu falei isso ontem no Viva Voz e trago de novo essa reflexão de que não pode ficar sempre o Supremo na trincheira. Era preciso, por exemplo, que o Legislativo discutisse a possibilidade de aprovar leis que impedem a sanção em território brasileiro por leis estrangeiras. Isso já existe em vários países da União Europeia, por exemplo, leis que blindam autoridades e cidadãos dentro do seu país de seguirem leis estrangeiras que não são validadas por tratados internacionais. Então, a discussão está posta, ela é muito complexa, envolve muitos atores e, como sempre no caso do Donald Trump, envolve sempre o risco de as ações escalarem e se tornarem ainda mais graves. Perfeito. Vera Magalhães. Obrigada, Vera. Até amanhã.